Fala pessoal, beleza? Tô gravando esse vídeo para esse canal, né? Começando hoje. Primeiro vídeo aqui desse canal. Eu tenho outros canais também, tá? Voltado para área técnica de eletrônica, manutenções. Mas eu resolvi fazer esse canal aqui para poder falar sobre algumas ideias minhas, tá? Sobre alguns pontos de vista. E hoje eu vou começar falando de rapé, porque é algo assim que me ajudou bastante em um processo, né? Por exemplo, de parar de fumar. E eu vou estar falando aí pra vocês, tá? Hoje eu vou falar de um rapé da Império do Brasil, esse aqui, que é o fundador, tá? Número 10, esse aqui é o amadeirado. Esse rapé aqui, pessoal, quando eu comprei ele, eu não gostei, tá? É muito bom esse rapé. Na minha opinião, ele é o melhor rapé da Império do Brasil, tá? Na minha opinião, né? Eu sei que muita gente pode ter opinião diferente, mas em minha opinião, esse rapé aqui, ele é muito bacana, tá? Comprei, quando eu comecei a usar rapé, vou contar um pouco da minha história aqui com o rapé, tá? Eu vi um vídeo, eu tava querendo parar de fumar, ainda tô fumando, tá? Mas bem pouco mesmo. Pretendo aí, nos próximos dias aí, zerar praticamente o cigarro. Fumava 2 carteiras de cigarro por dia, tinha dias que eu fumava até mais. Por incrível que pareça, tá? Na época que eu bebia, né? Porque hoje eu não bebo bebida alcoólica, tô tomando aqui uma cerveja zero, tá? Eu gosto de tomar uma cerveja com rapé porque eu acho muito bacana, muito boa mesmo. Tomar uma cerveja gelada com um café, com rapé, não tem coisa melhor, tá? Então, contando um pouquinho aqui, abrindo um pouco da minha intimidade aí com vocês. E eu comecei a fumar, cara, eu tinha uns 15 anos, eu acho, 14 para 15 anos, tá? Deixa eu aqui. Tinha uns 14 para 15 anos, mais ou menos. E naquele negócio, né, de amizade, tal, as coisas do tipo. Não coloco a responsabilidade de nenhum amigo, nenhuma amizade. Eu comecei a fumar porque eu quis mesmo, tá? Mas aí, o meu pai tinha deixado de fumar há pouco tempo, então seria meio que uma tapa na cara, né, do meu pai se eu chegasse em casa fumando, ele já tinha parado de fumar. Então eu fumava na rua, levava uma pasta de dentro no bolso e tal, e enfim. Fumava muito cigarro, porque como eu ia pra casa depois, né, então eu tinha que fumar tudo ali na rua logo, né, escondido, fumava escondido, né. E beleza, e aí por aí foi, né? Passou um tempo e chegou um momento que no começo é algo que assim que a gente fuma e tem pessoas que dizem, ah, fumou 2, 3 cigarros já vicia. Não me viciei em 2, 3 cigarros, tá? A gente vai, tipo, abre a porta pro cigarro e com isso a gente vai criando o hábito e se viciando. Então, tipo em festa depois, tinha uma pessoa fumando e tal, aí, pô, você lembrava, aí, pô, fumar um cigarro. E aí você vai fumando, quando dá fé você tá fumando 5 cigarros por dia, uma carteira, enfim, né? Cheguei a 2 carteiras. Dias comuns, sem tão estresse, né? Sem tanto estresse, em torno aí de uma carteira e meia, com muito estresse, 2 carteiras, às vezes até 2 carteiras e meia. Era um cigarro atrás do outro, cigarro atrás do outro, cigarro atrás do outro. Era um estresse e um cigarro, tá? Um gole d'água, um cigarro, café, um cigarro, tudo era cigarro. Só que chega uma hora, cara, que você fica meio puto, tá? Por conta de algumas situações sociais, tá? Já vou entrar nesse ponto, mas antes disso, eu queria falar sobre uma época que eu tinha deixado de fumar, né? E eu com mais ou menos. Hoje eu tenho 39 anos, tá, pessoal? Fiz agora dia 15 de junho. Mas quando eu tinha uns 25 anos, eu comecei a fazer parte de uma igreja evangélica e eu passei ainda um ano fumando, tá? Dentro da igreja, né? Mas fumando ainda. Aí certo dia eu lutei ali, consegui parar, fiz um propósito ali na igreja. E, cara, acredito muito que, por mais que eu pense em algumas coisas diferentes hoje em relação à religião e tal, essas coisas, mas assim, eu acredito muito que foi Deus que me deu força ali, que me ajudou.
para que eu pudesse enfrentar, né, essa guerra contra o cigarro, consegui vencer. E cara, eu passei 5 anos sem fumar, dos 25 aos 30, acho que 31 mais ou menos, beirando ali os 32, ali em torno de 6 a 7 anos eu acho, eu parei de fumar, tá? E eu bebia também, mas a bebida não dava muito certo comigo, tá? Eu era sempre uma pessoa que quando eu bebia, às vezes eu fazia umas coisas que eu normalmente não faria quando eu estava sóbrio, tá? Não é nada de muito grave, mas coisas que me tipo, coisa assim que não normalmente eu não fazia, e aí eu passei um tempo também, deixei ali de beber, deixei primeiro de beber. Teve algumas vezes que eu voltei e tal, mas parei de vez, e aí já faz acho que uns 7 anos que eu não bebo bebida alcoólica, tá? Só bebo zero álcool, tá? Tá trabalhando aqui, então parei aqui um pouquinho e resolvi gravar esse vídeo. Eu não sei se vai ter visualizações ou não. Eu vou botar num canal qualquer meu aí. E se der, tudo bem, né? Se não der também tá tudo bem. Esse canal é mais pra trocar ideia mesmo. Então, o que acontece, né? Passei aí uns anos sem fumar, tá? Quando eu tava na igreja, parei e tal. Depois eu saí, né, do convívio ali da igreja. E aí eu comecei a voltar aos poucos. E, e aí foi, cara. E aí parece que eu voltei pior ainda, tá? Eu acho que aquela passagem bíblica tem muita coisa ali a ver, né? Quando Jesus fala que a gente sai e fica meio que pior, não sei. Não sei se é a sede que você tem ali, por estar muito tempo sem fazer as coisas que outrora você fazia, não sei. Isso aqui eu comecei a fumar muito mais do que eu fumava anteriormente. Tá? E aí eu fumava pra caramba, comecei a fumar uma carteira por dia, daqui a pouco uma carteira e meia. E velho, 2 carteiras por dia, tá? 2 carteiras, às vezes até mais. Depois eu voltei a beber de novo, e aí eu, cara, na época, quando eu bebia, cara, eu não sei nem quanta carteira era. Tá? Mas eu já andava com uma bolsa cheia de carteira de cigarro, era 3, 4 carteiras. Quando eu tava bebendo, eu já botava numa pochete e pronto. E aí foi, né? Foi. É... E aí eu comecei a me irritar com cigarro, cara. Foi quando. Que eu vou falar também desse rapé, tá? Sei que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu vou ter que falar. E aí, cara, eu fui, né, pra. Comecei a me pegar saco, assim, ficar puto com cigarro, porque eu ia pro shopping, aí chegava lá no shopping, aí família ia tomar aquele sorvete, às vezes ia almoçar, ia fazer qualquer coisa lá. E aí eu ficava doido para ir para lá para fora do shopping para fumar, tá? Aí eu ia lá para fora, o pessoal ficava lá, daqui a pouco desencontrava, aí ia para lá aquela coisa toda. E se tinha um cinema, a mesma coisa, eu ficava dentro do cinema, ficava, nem me concentrava no vídeo porque eu queria fumar, tá? Então, mesma coisa, sou professor de eletrônica, mesma coisa, ia dar uma aula ali pra turma, mas vez ou outra dava uma fugida pra fumar um cigarro. Então eu comecei a perceber que o cigarro, cara, ele ele tava me escravizando de uma certa forma, tá? Que vou tomar uma dose aqui de rapé, tá? Rapé eu tomo de várias formas, tá, pessoal? Mas eu uso essa colezinha que eu acho bem interessante, essa colezinha. Colezinha, aquelas colezinhas de festa, né? Negócio de festa. Então pega um pouco aqui assim, a colezinha, tá? Coloca de um lado, coloco do outro. E dou uma mexidinha no nariz e tá tudo certo. Pronto, aí peguei bia de cigarro, fiquei muito puto com essas coisas, tá? E aí eu comecei a procurar formas, né, de parar de fumar. E tentei uma coisa, tentei outra. Estévia, eu mastigava estévia pra ver se tirava vontade de fumar, mas o estévia não deu muito certo comigo não, né? Algumas pessoas, não, mastiga estévia que dá certo. Não deu certo comigo. Aí tomei fumazil, usei aqueles coisas de nicotina. Depois eu vou fazer uns vídeos falando sobre essa questão da nicotina, tá?
do plástico aí, dessa nicotina. Porque ele tira um pouco daquela abstinência e tal, de você precisar, tá? Do cigarro, mas é diferente do rapé. O rapé, além de saciar, né, em relação à nicotina, tem certo ritual também, né, com a parte do rapé, que ele substitui aquele pegar, né, no cigarro, tá? Eu tô fazendo esse vídeo, você pode ver, eu tô com uma carteira aqui de cigarro, tá? Não quero estar mentindo pra ninguém, tá? Eu fumava Marlboro, tô fumando agora esse Derby aqui, só que eu tenho usado muito pouco cigarro, muito mesmo. Tipo, de 2 carteiras de cigarro, consegui reduzir aí para 4, 5 cigarros por dia. Então, pra mim isso foi uma evolução muito grande, tá? Pra mim foi uma evolução muito grande porque eu nunca achei que eu conseguiria chegar, né? Eu já parei de fumar, como eu falei, mas sei lá, parece que dessa outra vez tá pior. Mas aí o que acontece? Vou chegar até onde eu encontrei o rapé e esse rapé aqui, tá? Ele é bem diferenciado. Vou falar também sobre o indígena também, eu tenho indígena aqui, tá? Se liga aí no canal que vai ser muita coisa boa. Já tá 13, 14 minutos de vídeo, né? Mas eu vou ter que falar as coisas, né? Pelo menos esse primeiro vídeo tem que ser um vídeo assim relatando sobre como é que foi as coisas. Então talvez ele fique maior do que os outros. Nos outros vão ser mais rápido, né? Então, cara, o que acontece? Eu tentei muitas coisas, entendeu? Tentei muitas coisas, tem muitos vídeos no YouTube tentando parar de fumar e tal. Vários, vários vídeos de médico, de pessoas que pararam de fumar também. E tentei, passava um dia, dois até, segurando ali, mas não dava. Eu perdia totalmente a concentração, tá? Eu entrei em uma live um dia para fazer uma aula e, cara, eu não conseguia me concentrar. Até eu ter que sair para comprar um cigarro e aí voltar e novamente passar o conteúdo que eu tava passando, tá? Então, assim, o cigarro ele sempre teve uma ligação muito grande comigo, tá? Em vários momentos da minha vida, que eu ficava ali precisando estar só para fazer minhas coisas, ele foi um grande aliado, né? Em relação à concentração e coisas do tipo, relaxamento. E aí, cara, o que acontece? Depois de ter tentado tudo, já tinha meio que desistido já de usar, né? De tentar parar de fumar, na verdade. Até que eu vi um vídeo do Dr. Lai Ribeiro, né? Tem muita coisa que eu não concordo com o Dr. Lai Ribeiro, mas eu falei, cara, eu vou ver esse negócio, eu vou conhecer esse rapé. Aí eu comprei, pessoal, um rapé. Aqui tá. Eu comprei um rapé, eu comprei esse rapé aqui, ó. Isso aqui é da Tupi, tá? Isso aqui é de Imburana, porque eu comprei na verdade três. Comprei o de cravo e canela do Tupi, comprei o de Imburana e comprei o de menta, mentolado, né? Todos os três eu achei muito bom, tá? E aí quando eu usei pela primeira vez, cara, eu já percebi que o rapé ele tem algo diferente do chiclete, do fumazil, do adesivo, tá? Tem uma parada que é bem diferente. E para quem quer parar de fumar, quem quer parar o hábito de fumar, ele é um grande aliado, certo? Eu não tava de forma nenhuma conseguindo parar de fumar, cara. Tava muito difícil. E aí eu comecei a usar, comprei, né? No começo achei mais interessante o de cravo e canela, porque ficava aquele cheirinho, né? Da canela, você sentia aquele cheirinho do cravo. Até um cheiro bem interessante. E aí eu comecei, né, a usar o rapé, comecei a estudar sobre o rapé, né? Aí eu também comprei o rapé indígena, fiz aí alguns testes, tá, com o rapé indígena. Vixe, acabou caindo um pó aqui. Tem as suas qualidades também, tá? As características. Não é depois eu falo, depois eu não vou entrar nesse assunto aqui nesse vídeo não, porque não tem nada a ver com o vídeo. Depois eu falo minha experiência com rapé indígena, rapé clássico, né, o da latinha e tal. E aí, cara, eu gostei, tá? Gostei no primeiro dia.
eu já não senti aquela necessidade grande de fumar, tá? Porque assim, tem pessoas, quanto meu irmão, ele fuma em torno de uns 10 cigarros por dia, meia carteira de cigarro, né? E aí, cara, quando ele usou o rapé, rapidamente ele não fumou mais. No meu caso, a minha, como eu já falei, minha conexão com o cigarro é muito grande, tá? E por conta de ser tão grande essa conexão, para mim se tornou um pouco mais difícil. Faz mais ou menos uns 2 meses, mais ou menos, que eu estou usando o rapé. E vou dizer uma coisa para você. Não foi assim no primeiro dia, eu já comecei a usar pouquíssimo cigarro, tá? Mas conforme o tempo foi passando, eu fui diminuindo cada vez mais, tá? E aí hoje eu fumo muito pouco, como eu estou dizendo, em torno de 4 a 5 cigarros por dia. E eu tenho certeza que logo logo eu vou estar parando completamente. Acho que não, talvez uma semana, eu já não estou mais com aquela dependência e o hábito de ter o cigarro, tá? Então assim, eu consigo muito facilmente tomar uma cerveja, tomar um café e não usar o cigarro e sim usar o rapé. Tá? O rapé tem uma forma de você usar que te deixa também com as mesmas sensações de quando você fuma. Diferente, como eu falei para vocês, de outras técnicas, né, de outras formas de parar de fumar, que você não tem aquele momento ritualístico. Acho que é isso a palavra, né? Que é aquele momento de você parar, de você pegar um negócio, de você abrir, tá? E de você tomar o rapé. Né? Eu vou tomar novamente aqui mais um. Depois eu digo pra vocês aí como é que. Por que eu uso assim, tá? Eu posso usar de outro jeito também. Tem outras formas de usar também, tá? Eu também uso dos outros jeitos. Mas eu gosto assim. Vou apertar no nariz. Eu acho que mela menos. Enfim, depois eu explico. Aí, cara, o que eu fiz? Eu parei, diminuí muito rapidamente, comecei a diminuir. Ao invés de fumar 2 carteiras, passei a fumar uma carteira e meia, depois uma carteira, tá? Depois fui diminuindo ali para uns 15 cigarros, 10 cigarros. O negócio é você não ficar se cobrando muito, tá? Deixa que as coisas aconteçam naturalmente. Por quê? Porque, cara, tu passou um tempo da tua vida do cacete fumando aquela quantidade de cigarro. Então, não tem como você parar assim rapidamente. Ah, tipo, dormi hoje e amanhã já me acordei e não tenho vontade de fumar. Quem fala isso aí é um grande mentiroso, tá? Você mesmo utilizando outras coisas, você vai sentir a necessidade de você fumar. Por conta do tragar, tá? Por conta do tragar do cigarro, você sente a necessidade de, mesmo você colocando nicotina por outros meios, você vai sentir a necessidade de dar aquela tragada. Só que conforme você vai diminuindo esse hábito ao longo do dia, vai chegar um momento que você vai perceber que o cérebro ele vai te pedir outra coisa, vai começar a pedir rapé, ao invés de te pedir um trago. Tá? Ele vai pedir a sensação que você tem quando usa o rapé. Então você tipo que está meio mudando o seu hábito de tragar para tomar o rapé. Tá? Então isso vai começar a acontecer com você em algum momento. Por exemplo, eu estou trabalhando, estou fazendo meu serviço e tal, e aí eu sinto, vem, né, na minha cabeça, o rapé também tem nicotina, ele é feito de tabaco, então você sente a necessidade de colocar nicotina no sangue, e aí você lembra do rapé, tá? Antes não, antes cigarro, cigarro, cigarro. Aí você vai para um ambiente que você fica mais tranquilo fumando, aí você depois vou fumar logo 2, 3 cigarros aqui, que é para estocar nicotina aqui para poder voltar. Mas é pior, porque é o mesmo tempo. Você vai passar de 10 a 15 minutos, 20 minutos no máximo, vai sentir vontade de fumar de novo. Você pode fumar 10 um atrás do outro. Vai passar 20 minutos, 30 minutos, o cara que fuma ele vai querer fumar de novo. Então aconteceu assim, tá? Fui parando, hoje fumo muito pouco. Então, por exemplo, vamos supor, eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Cara, é muito cigarro, cara, 40 cigarros, tá? É cigarro pra cacete. Então, ó, hoje, pronto, tá aqui, ó. Olha o cinzeiro aqui, ó. Tem 4 cigarros aqui, tá? 4 cigarros. São basicamente 1h da manhã, tá? Eu tava finalizando aqui meus serviços e trabalho em casa, tá? Por isso que eu tô
tô aqui, mas eu trabalho em casa, né? Depois eu explico melhor sobre isso aí. Então, cara, seguinte, 4 cigarros fumados, tá? Talvez eu não fume mais hoje. Então, só fumei 4 cigarros para quem fumava 2 carteiras. É praticamente 1%, 10%, 10%, 10%, tá? Eu tô fumando 10% daquilo que eu fumava anteriormente. Então, vamos supor, eu consigo passar 4 vezes 5, 20. Não sei nem que conta eu tô tentando fazer aqui. Mas enfim, eu consigo passar 4 dias, basicamente, com uma carteira de cigarro hoje. Tá? Ah, James, mas tu vai continuar fumando? Não, não vou. Mas estou dizendo que eu passo 4 dias com uma carteira só de cigarro. 4 dias. Antes, eu fumava 2 por dia. Então, em 4 dias, 4 vezes 2 é 8. Tá? Então, em 2 dias... Não. 8 carteiras de cigarro eu fumava em 4 dias. Hoje eu só fumo uma. Você vê a diferença, né? Se eu fiz errado aí os cálculos, depois vocês me dizem aí, tá? Mas é basicamente isso. Eu tenho conseguido parar de fumar, gostei. Tô feliz, tá? Por conta dos resultados que eu venho tendo. E é isso. E aí, razoavelmente, eu vou explicar pra vocês uma coisa. Enfim, eu ia falar outra coisa, mas eu vou finalizar esse vídeo. E eu vou falar sobre esse rapé aqui. Então, depois que eu comprei um montão de rapé, vocês vão ver aí, eu tenho uma porrada de rapé, fora os que eu dei, né? Porque agora eu tô sendo o evangelista do rapé. Então, eu tenho um amigo, chego pra ele que fuma, pá, meu irmão, ó, use isso aqui, vai te dar, vai parar, vai te tirar a vontade de fumar. Então, às vezes o cara já tá com aquela vontade e acaba usando e acaba tendo uma diminuição muito grande, né, de danos aí para a saúde. Eu sei que o rapé também não é o santo da história, também tem os seus contras, tá? Depois eu faço um vídeo aí falando sobre. Mas em relação ao cigarro, cara, não tem nem comparação, tá? De 0 a 100 seria 1 a relação de, de algo que pode causar um problema de saúde entre o rapé e o cigarro. O cigarro está em 100, o rapé está em 1, tá? E aí eu, pesquisando na internet, encontrei a Império do Brasil. Esse vídeo não é patrocinado, tá, pessoal? Não é patrocinado. Isso aqui tudo eu compro. E aí eu comprei vários da Império, né? Até que eu acabei dando também alguns da Império, só que eu não vou dar mais não, tá? Eu, a partir de agora eu vou usar já tá fazendo conteúdo aqui pra vocês também, galera que gosta aí do rapé e tal, fazendo review também de cada um. Mas assim, cara, foi tão bom pra mim que eu quis compartilhar isso com outras pessoas que eu gosto, tá? Então, muita gente aí que eu conheço, que fuma, que fuma na verdade, eu tenho compartilhado essa experiência, essa cultura, tá? Que é uma cultura que já tem muitos anos, tá? Depois eu posso contar um pouco mais sobre a história do rapé. Mas assim, pesquisei que se eu for dar aulas hoje, né, de rapé, eu acho que eu consigo até dar aula de rapé também, pelo tanto que eu pesquisei sobre esse assunto. E aí eu comprei na Império do Brasil, o primeiro rapé que eu comprei foi o Imperador Reservado, tá? Esse aqui, que eu comprei porque eu vi alguns vídeos falando muito bem dele. Comprei o Fundador, tá? Esse aqui. Comprei o Reis. Pronto, comprei esses 3. Aí o que acontece? Eu fui usar o Reis, eu não me adaptei, tá? Hoje eu considero ele como sendo um dos melhores da Império do Brasil, certo? Mas eu dei, só pra você ter ideia, de falta de noção que eu tinha. Eu dei o Reis, tá? Vocês pensaram que eu ia dizer outra coisa, né? Eu dei o Reis e fiquei com esses 2 aqui, tá? Da Império. E aí eu deixei esse daqui de canto e comecei a usar esse daqui, cara. Esse aqui, ele me lembra, tá? O Imperador Reservado, ele me lembra cheiro de queijo, tá? É como se eu estivesse num lugar que eu estivesse no meio de várias, sei lá, numa adega de queijo. Eu sinto aquele cheiro, tá? Do queijo. Eu não sei se é porque uma vez eu visitei uma adega de queijo quando mais jovem e eu senti esse cheiro, mas me lembra esse cheiro, tá? E eu consigo sentir vários aromas
de queijos diferentes. Eu não sei se... Eu vi outras pessoas falando sobre outros aromas e tal, mas é o que eu sinto nele. E aí eu gostei porque ele não tem aquele ardor do menta, tá? Eu não gosto muito de rapé com menta, mentolado, essas coisas. Não sou muito... Não tenho nada contra, tá? Até tenho alguns aqui, mas eu não gosto muito. E aí eu comecei a usar pra caramba, cara, isso aqui, né? Usando. Já não tem tanto, porque eu tenho tudo pro canto aqui, tá, pessoal? Mas ele vem cheinho. E aí ele... Sim, comprei o Duke junto, né? O Duke também eu usava bastante, porque o Duke é muito parecido com ele, tá? Então, usava o Duke. Por que que você olha pra minha latinha aqui e vê que ainda tem um monte, né? Porque eu tenho muito rapé. Então eu começava a usar um rapé, passava uma hora usando um rapé, depois passava outra hora usando outro, sempre mudando. Hoje em dia eu já não tô usando dessa forma, tá? Hoje eu tipo passo um dia com um rapé, depois no outro dia eu acabo mudando. Agora, um que, assim, cara, mudou toda a percepção e me ajudou muito na grande queda drástica do cigarro foi o fundador, cara. Esse aqui, tá? Eu acredito, não sei, não pesquisei muito sobre essa questão de quantidade de nicotina que tem nele, né? O teor de nicotina, mas eu acho que ele tem um teor forte, tá? Por quê? Porque a sensação, cara, que esse rapé me dá quando eu utilizo ele é uma sensação de que é como se eu tivesse passado bastante tempo sem fumar e eu pegasse aquele cigarro com aquele gosto e desse um trago, tá? Então, por conta desse cara aqui, tá, do fundador da Império do Brasil, foi que eu consegui drasticamente baixar a quantidade de cigarro. Porque assim, eu fumo mais quando me acordei, tá? Me acordei, eu tenho essa dificuldade de usar diretamente o rapé. Então eu me acordo, não como quando me acordo, tá? Eu não tomo café da manhã. Eu já me acordo um pouco tarde, porque eu trabalho até tarde, então quando eu me acordo eu só tomo um cafezinho, enrolo ali e tal. Depois eu tomo uma, um outro cafezinho, e depois eu já dá ali a hora de almoçar e eu já vou almoçar. Aí depois do almoço, eu fumo quando eu me acordo, tomo café, fumo um cigarro, tá? Esse cigarro eu não consegui negociar ainda com esse cigarro do início do dia e do almoço, tá? Não consegui. E aí o café o cigarro da janta, né? Aquele cigarro pós-janta também é mais fácil, tá? Do que o do almoço e do que o do da manhã. Eu já fiz um teste, fiquei até sem fumar, me senti tranquilo, sem a necessidade de fumar depois ali da janta, utilizando o rapé, tá? Então, foi isso, cara. Aí depois, por safadeza mesmo, eu acabo fumando outro cigarro, um ou dois, mas é mais por safadeza, tá? Não é questão de precisão não, porque o rapé ele já te abastece e te dá sensações que qualquer outra experiência com coisas do tipo não vão te dar, tá? Então, cara, achei super top. Como falei pra você, esse vídeo não é patrocinado, não ganhei esse rapé, não tenho nada a ver com a empresa do dono da marca, tá? Não tenho nada a ver, não tenho um vínculo nenhum, não sou amigo de ninguém, só tô passando a minha experiência sincera que eu tive com o rapé, tá? Vou dar um gole aqui, porque senão vai acabar esquentando minha cerveja, já vai em 35 minutos, né? Esse vídeo eu não vou cortar, tá? Vou deixar ele na íntegra e depois vocês assistem aí. Beleza, pessoal? Então, esse primeiro vídeo do canal, se gostou, deixa o like, se inscreve aí no canal, deixa o comentário, isso é importante para o crescimento desse canal aqui. Eu vou falar de muito assunto aqui, tá, pessoal? Muito assunto da vida real e falar com toda sinceridade. Não vou aqui estar mentindo, inventando história, não. Tudo que vocês ouvirem aqui eu falando, de fato são relatos aí da minha vida, coisas que eu passei, assunto de outras coisas que se der na telha eu vou estar falando aqui, tá? Como eu gosto muito de falar, então eu gosto de. Eu queria ter um canal assim que eu pudesse relatar coisas, falar sobre diversos assuntos, tá? Um dos principais assuntos aqui do canal será a questão do tabaco, nicotina, rapé, cigarro, tá? Outras experiências também, né? Cachimbo, o outro, esqueci, charuto, né? Cachimbo eu nunca usei, tá? Nunca usei, nunca tive essa vontade de usar o cachimbo. Até tive em uma determinada época, mas não. O charuto mais, né? Mas fumei alguns charutos
Só que a gente, quando é fumante mesmo, né? A gente quer tragar até o charuto, né? Aí dá uma estralada na garganta ali, aí pronto, não dá. Tá? A gente tem que desaprender a tragar para a gente começar a utilizar o charuto. Mas aí é assunto para outros vídeos. E espero que vocês tenham gostado. Assistam aí esses mais vídeos aí do nosso canal. Vou estar sempre fazendo vídeo. Talvez aí, sei lá, 2 vídeos por dia, né? Quem sabe. Vai depender de vocês. Então deixa o like, se inscreve, deixa o teu comentário. Me diz aí qual rapé que você quer que eu fale, que você quer que eu comente, sobre que assunto que você quer que eu fale aqui, tá? Enfim, é um canal bem eclético, daqui eu vou, nesse canal falar de tudo, então vamos embora, tá? Valeu.